tarde a todos. Bom, inicialmente eu quero agradecer o convite carinhoso da Federação Espírita da Flórida para esse seminário e este ciclo de palestras, que é uma oportunidade muito querida ao nosso coração. Esperamos que nós possamos trocar muito aqui neste dia, não é? Nesta semana. Agradecer a esta casa por nos acolher, não é? E parabenizar de forma muito carinhosa a dona Elisete, não só pelos seus 80 anos, mas também por este trabalho de amor que aqui se construiu, não é? A partir do seu esforço abnegado. E a gente sabe que sempre, a partir de um esforço de renúncia e de sacrifício, vem o início de um trabalho e de uma tarefa. E é muito interessante porque há tempos atrás, em uma reunião mediúnica, os espíritos nos diziam, na casa em que eu fazia parte, que a cada 10 anos, os centros espíritas que mantêm a sua constância e a sua fidelidade no trabalho da doutrina se alçam a um novo patamar e recebem um novo investimento do plano espiritual. Então, cada 10 anos de atividade é para os espíritos como que um marco do testemunho de sacrifício e de dedicação dos trabalhadores. Então, neste momento que a casa passa também por esta marca, não é? Que seja parabenizada por este trabalho e saiba que parabéns em doutrina espírita significa mais oportunidade de trabalhar e de servir, não é? E que novas oportunidades virão, porque assim é dentro do trabalho espiritual. Nós vamos conversar nesta tarde a respeito do atendimento fraterno, que eu vou chamar aqui na tarde de hoje de acolhimento fraterno. E eu começo por esta observação, não é? Que é a necessidade de nós compreendermos o papel da casa espírita e as necessidades que nós temos aqui dentro deste núcleo abençoado de trabalho em que nós nos encontramos. Qual é o papel do centro espírita? Para compreender isso, nós temos que compreender o que é o espiritismo. Allan Kardec, em o livro O que é o Espiritismo, vai dizer que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza do espírito e sua íntima relação com a matéria. É uma ciência e uma filosofia que tem, por consequência, função religiosa. Ele vai dizer no livro Obras Póstumas. Ou seja, esta ciência que trata da natureza do espírito nos ensina que nós, enquanto espíritos imortais, somos criados a partir do amor de Deus. Somos um sopro deste amor e caminhamos desde a simplicidade e ignorância até a angelitude ou a perfeição possível ao Filho de Deus, que é a integração plena da criatura com o Criador na sua função co-criadora. Existe dentro do Espiritismo. Não é dogmático porque não impõe verdades prontas para serem absorvidas pelo indivíduo como algo que aceite sem discussão. É científico porque é observado e deduzido a partir da análise racional dos fatos em suas últimas e mais íntimas consequências. É filosófico porque trata da natureza essencial do ser humano e da própria consequência moral, espiritual e física desta realidade. E é então religiosa porque, dentro desta função, reconecta o ser com a fonte, com a sua realidade última. Se assim é, nós entendemos que a casa espírita é um templo e é uma escola. É um espaço aonde nós somos levados a estudar, aonde nós somos levados a louvar a Deus, dentro do reconhecimento da grandeza das suas leis, e um espaço onde nós exercitamos a conexão com esta lei, que é o trabalho do bem, que é a caridade, que é o amor, senão este exercício da própria expressão das leis divinas dentro daquilo que é facultado a cada um de nós. O que nós fazemos na caridade é vivenciar em escala menor aquilo que o universo é em escala maior. Nós vivenciamos, dentro da realidade de criaturas, aquilo que o Criador é em própria essência. Afinal de contas, se nós somos do amor do Criador e trazemos a sua herança, nós somos fruto desta fonte. Pode uma semente sair da árvore sem trazer a árvore em si? A própria semente, na semente, a árvore está contida. Assim, na criatura, Deus também está contido.
E na própria realidade do processo evolutivo, o desenvolvimento leva a uma percepção e a uma síntese do que é a lei maior. É interessante observar que desde o micro até o macrocosmo é a mesma a lei que rege o universo. As forças que governam o universo subatômico são as mesmas que regulam o movimento intergaláctico. Porque todo este movimento ordenado, ele é conduzido pela sabedoria do Criador. Nós costumamos dizer que a lei é ordenada e ordenadora. Ela conduz um movimento de ordem e para a ordem. E qualquer movimento que fira a ordem encontra naturalmente na própria lei o seu movimento de retorno. E assim tudo mantém-se dentro da ordem sem poder ferir um movimento fundamental do universo. Porque ainda que querendo, não é? A gente faz o movimento inverso. Então, quando nós exercitamos a caridade no centro espírita, nós estamos vivenciando este contato com as leis divinas. Assim, a casa espírita é um templo, a casa espírita é uma escola, a casa espírita é uma enfermaria, aonde a gente se trata da nossa desconexão. Porque qualquer expressão de adoecimento é a expressão da desconexão com o Criador. O espírito Joseph Gleber, no livro O Homem Sadio, ele vai dizer que saúde é a real conexão criatura-criador. E a doença, o contrário momentâneo de tal fato. Essa definição é muito profunda. Saúde é a expressão legítima da criatura identificada com o Pai. E o que nós chamamos de doença é qualquer momento de desconexão, que é momentâneo por quê? Porque vai passar naturalmente. Já que a lei ordenada, ela traz de volta para o reequilíbrio e vai fazer-nos em sintonia com a lei, quer queiramos ou não, não é? Este é um movimento natural. Então vejam Emmanuel quando ele diz que o centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhes as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna, que é o exercício da ciência, da filosofia, de consequências religiosas espíritas. Não é? Assim, acolher, consolar e esclarecer são os três pilares da doutrina espírita, aonde a caridade não é um outro que se insere ao lado destes, é aquilo que permeia e guia todos estes. Pois nós acolhemos com caridade, nós consolamos com caridade, nós esclarecemos com caridade, porque a caridade é a própria expressão do amor de Deus. E isso precisa estar bem claro para que nós não tratemos o amor e a caridade como se fossem outras questões que devem ser incorporadas também. É a própria essência. Tudo deve ser vivido dentro do clima do amor, como diz Paulo de Tarso, não é? Se eu tiver tudo isso, mas não tiver caridade, de nada vale. É algo vazio, é algo sem sentido. Assim também na casa espírita. Entender a realidade da criatura como um ser divino é vivenciar naturalmente o fluxo desse amor pleno e perfeito. Aquilo que nós chamamos de atendimento fraterno, e que nós vamos chamar aqui de acolhimento fraterno, é um movimento de nós recebermos todo aquele que chega à casa espírita com a tarefa de esclarecimento, de consolo e de orientação precisa. Não é? É interessante que essa mudança de terminologia, vocês vejam só. Quando a gente fala em atendimento, a gente lembra do atendimento médico, a gente lembra do atendimento psicológico, a gente lembra dos atendimentos burocráticos, não é? A grande maioria destes, completamente automático, o coração esteja presente. É uma das grandes queixas, inclusive, do trabalho médico ao longo do mundo. Quando nós estamos na casa espírita, nós não podemos fazer esse tipo de atendimento. Na casa espírita, o trabalho deve ser... Você quer que coloque? Está dando eco? Será? Vou. Não, esse aqui é pra pôr. Esse aqui ele passa o slide e aponta. Tá bom. Assim tá me ouvindo bem? Assim eu tô sentindo que eu vou forçar mais a voz. Tem jeito de aumentar? Tá? Então tá. Posso ficar rouco não, gente. Tem uma semana de atividades aí.
Então, gente, quando a gente propõe o termo acolhimento fraterno, isso é uma outra perspectiva. Porque o acolhimento, ele pressupõe que você recebe, que você inclui aquela pessoa. Vocês observem a foto que eu utilizei logo no começo, que ela foi proposital. Não é? Acolher na casa espírita é permitir que o outro seja parte e seja integrante e integrado. Esteja acolhido ali dentro daquele movimento. O trabalho de atenção àqueles que vêm à casa espírita, ele precisa ser nesse nível. E é interessante porque no português a gente usa o termo atendimento fraterno. Em espanhol se utiliza o termo atención fraternal, que significa atenção fraterna, que já é diferente de atendimento, não é? Em francês se utiliza l'accueil fraternel, ou seja, o acolhimento fraterno. E é ainda mais importante. Mas no inglês nós temos o counseling. E o counseling nos lembra uma outra atividade, um pouco distinta daquela do acolhimento mais profundo, não é? Porque dentro do atendimento fraterno nós não vamos fazer exatamente counseling. Nós vamos fazer um trabalho ainda mais amplo, que é o trabalho de ajudar o outro a encontrar-se e a ter as suas próprias respostas, a fim de que ele possa se encontrar dentro da vida. Então, o acolhimento, ele é o espaço de receber o outro, oferecendo ferramentas e oferecendo, sobretudo, uma ambientação. E assim nós vamos discutir com detalhes cada uma dessas coisas. O nosso modelo, naturalmente, em doutrina espírita é o Cristo. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o maior e melhor modelo dado por Deus aos homens? E naquele momento, os espíritos codificadores sedimentam o cristianismo como a referência para a base e os pilares morais do espiritismo, porque é a menor resposta do Livro dos Espíritos. Eles dizem: vede Jesus. Ou seja, para vós Jesus é a referência, não é? E isso leva depois Allan Kardec a desenvolver o Evangelho segundo o Espiritismo, baseado sobretudo nos ensinamentos do Cristo, e com aquele movimento o Espiritismo assume oficialmente o seu caráter cristão, porque é com o Evangelho segundo o Espiritismo que os temas evangélicos são desenvolvidos, e então o caráter cristão do Espiritismo é bastante estabelecido, não é? E não pode ser esquecido. Não se faz cristianismo, não se faz espiritismo sem cristianismo. O espiritismo é uma força moral, uma força de entendimento da vida que nos leva às leis morais. O cristianismo nada mais é do que o enunciado das leis morais. Não é também uma religião dogmática, algo que é imposto. É um enunciado das próprias leis divinas através da fala do Cristo. Então, uma coisa se casa com a outra como chave e fechadura. Quando nós vemos Jesus acolhendo a mulher samaritana, nós vemos um movimento muito profundo que não podemos esquecer. Naquela época, os homens não se dirigiam às mulheres em público. Isso era considerado como uma heresia, não é? Feria preceitos sociais muito profundos, porque os homens tinham valor social e as mulheres não. Os estrangeiros não se comunicavam e não conversavam. Jesus, ao mesmo tempo, faz as duas coisas. Não só se dirige à mulher, como se dirige a uma estrangeira. E pior, ainda lhe pede um favor. Dá-me de beber. E ela estranha, naturalmente, porque ele está lhe dirigindo a palavra e está pedindo algo. Ela, dizendo: se soubesses quem te pede, tu me pedirias, e eu te daria. E então ele começa a dialogar com a mulher. O que Jesus faz ali naquele momento é um diálogo fraterno. Ele estabelece o acolhimento dela, porque ele começa a conversar com ela, primeiro contagiando-a pelo sentimento de dignidade. Porque no momento que ele se dirige a ela, e no momento que ele a valoriza, ele está dizendo para ela: eu te vejo, eu te sinto e você tem valor. Só esse movimento já era suficientemente terapêutico. Já era suficiente para desenvolver nela um movimento e uma resposta na vida. Mas Jesus vai mais além. Ele começa a discutir com ela a própria vida dela. A dizer, não é? Que ela havia tido 5 maridos, mas aquele com quem estava casada não era um marido. Como a dizer para ela da autonomia dela enquanto mulher. Vocês vejam Jesus
Estava aí 2000 anos adiantado no tempo. Coisa que nós só fomos ver na história da humanidade quase 2000 anos depois. Não é assim? Jesus era altamente contestador dos preceitos, do status quo. Para ele não valia aquilo que era as regras da sociedade religiosa do seu tempo. Ele não as feria deliberadamente como um rebelde, um anárquico que quer simplesmente revoltar-se contra a ordem estabelecida. Muito pelo contrário. Ele reconhecia que acima daquela ordem havia uma ordem superior, que é a ordem divina. E ele demonstrava que ele seguia por ela. Então ele se dirigia às pessoas, porque ele amava as pessoas e não as regras. Ele amava o indivíduo e não o status quo. Ele amava as relações. O Evangelho é uma fala para as relações, não é uma fala para as instituições. Não é? O que nos remete hoje, dentro das nossas atividades, ao convite sempre atual para que nós compreendamos que o Espiritismo é feito para as pessoas e que dentro do trabalho espírita, o centro espírita existe para os indivíduos e a serviço dos indivíduos, com as regras atendendo a isto. Porque quando a gente ama mais as regras do que as pessoas, a gente desvia do sentido do Espiritismo. E esta é uma ameaça sempre presente nas nossas atividades, porque a gente vem de um histórico de religiosidade que ama muito mais as regras e as instituições do que os indivíduos, que não se preocupa com as pessoas, que se preocupa apenas em estabelecer serem seguidas como uma forma de controle de poder. Isso para o movimento espírita não pode existir. Porque dentro do movimento espírita, o poder que existe é o poder real do indivíduo. O único poder real do indivíduo é o poder do afeto. É o poder da troca. É o de tocar o coração e de ser tocado no afeto por aquilo que permuta, não é? Então Jesus se dirige a ela, discute a vida dela e a acolhe. Este é o nosso referencial para como nós devemos. Porque a gente precisa compreender que as pessoas que vêm ao centro espírita são convidados de Jesus. O centro espírita, embora seja dirigido por nós, não nos pertence. Ele não pertence aos seus dirigentes. O centro espírita é uma casa do Cristo. Pertence ao Senhor. Porque como um espaço onde nós realizamos e implementamos aquilo que é a política divina, ele é comandado pelas regras que estão estabelecidas no Evangelho. E, naturalmente, nós que estamos dirigentes, somos os que estão nos encargos, não nos cargos, mas nos encargos das tarefas, via de regra, porque somos os mais necessitados. E, portanto, temos que ter essa consciência, não é? Salva um ou outro, não é? Mas nós que estamos dirigentes, estamos internados em regime de urgência e constância. Enquanto aqueles que vêm e vão, muitas vezes recebem e estão suficientes naquilo que recebem. Nós estamos internados no trabalho, para a nossa própria renovação moral, através do bem que é ofertado ao outro. E essa consciência é muito importante. É a consciência da nossa necessidade. O Espírito Dias da Cruz, que nos dá a oportunidade de trabalhar com ele, acabou de escrever um novo livro recentemente, e na dedicatória que ele escreveu, eu achei muito interessante. Ele dedica o livro aos pacientes lá da nossa instituição, que são a Associação Médica Espírita de Minas Gerais, e ele escreve assim: aos pacientes dos grupos, porque são grupos terapêuticos, né? Como nós somos uma associação médico-espírita, tem grupos de trabalho com câncer, com pacientes dentro da área da psiquiatria, da dependência química, emotiva, afetiva, sexual, das gestações, enfim, tem várias áreas. Então ele dedica a estes pacientes e ele diz assim, que estão pouco a pouco se conscientizando da doença da alma por detrás das enfermidades do corpo. E aí ele coloca uma vírgula. E aos terapeutas, vírgula, enfermos conscientes, vírgula, que se dedicam a curar a si mesmo servindo. E eu achei muito lúcido, porque essa é a nossa realidade, não é? A diferença entre nós e aqueles que são recebidos na casa espírita é que nós temos consciência da nossa doença. Eu tenho um amigo que é o Roberto Lúcio, psiquiatra, que trabalha no Hospital Espírita André Luiz, que ele fala que a diferença dele para os pacientes internados no hospital é que ele tem a chave. Os pacientes ficam internados obrigatoriamente.
Mas ele diz, os pacientes vão e vêm, ficam aí uma semana, um mês e tem alta. Eu estou aqui há 30 anos, dizia ele. E esta consciência, ela é muito importante. Então, nós que estamos dirigentes, estamos encargados, ou seja, estamos no encargo para receber a oportunidade de acolher. Acolher a quem? Aos convidados de Jesus. Aqueles que chegam à espírita são convidados do Cristo. E se o Cristo convida, e se o Cristo acolhe, se o Cristo demanda, quem somos nós para não acolher? Não é? Quem somos nós para não receber? Quem somos nós para colocar limites, para dizer você pode, você não pode, você deve, você não deve, você é bom, você não? Não cabe isso dentro do Centro Espírita. O Centro Espírita é uma casa de todos e para todos. E é óbvio que dentro de uma casa de todos para todos existem regras, existem princípios que são os do Evangelho, o do senso e do equilíbrio. Mas é uma casa para todos, onde todos são bem-vindos. Não podemos, dentro do Centro Espírita, reproduzir movimentos de exclusão que tantas vezes a gente vê dentro da nossa sociedade no movimento religioso, não é? Dizendo quem é digno, quem não é, quem pode e quem não pode. O Centro Espírita, dentro do Centro Espírita, assim como no coração de Jesus, há um lugar para tudo e para todos. E todos são bem-vindos. Rubem Alves diz, no livro O Amor que Acende a Lua, algo que eu gosto muito: sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória. Ali naquele parênteses ele completa assim, mas acho que ninguém vai se matricular. E aí ele diz, escutar é complicado e sutil. Ele diz que nós devemos desenvolver o espaço da escutatória. A escutatória é a arte de acolher. É a arte de aprender a ouvir o outro. E para aprender a ouvir o outro, nós temos que estar inteiros ali. Para ouvir o outro, nós temos que fazer silêncio dentro da alma. Para fazer silêncio é preciso não dialogar. Se enquanto o outro fala, eu falo todo o tempo, através do meu cérebro, eu não estou ouvindo. Eu estou argumentando em silêncio. A escutatória, que é a arte de acolher dentro do diálogo fraterno, é a arte de aprender a fazer um espaço de acolhimento dentro da alma para acolher o outro como outro. Não acolher o outro como nós mesmos, não acolher o outro como algo que é semelhante a nós e projetar nele as nossas necessidades, mas acolher o outro como alguém distinto que traz os seus valores, as suas dificuldades e as suas necessidades. Então, Rubem Alves diz, se eu falo enquanto escuto, é como assobiar assistindo a uma orquestra. É impossível que eu escute a melodia se eu faço um barulho interno que me impede de verdadeiramente acolher. Então, dentro do trabalho do diálogo fraterno, é preciso estabelecer dentro do coração um espaço de acolhimento integral, sabendo, inclusive, quando acolher o outro, porque se nós não estamos no momento em que há uma condição real para aquele diálogo, a gente faz isso cheio de irritação, vocês já repararam? Se o outro nos obriga a ouvi-lo, não é? Se a gente para dar atenção no momento que a gente não pode, se a gente fala, não, agora eu não posso, e o outro insiste para ser ouvido, o que acontece? A gente se irrita, porque naquele momento não há silêncio interior, não há calma interior para poder acolher. O espaço do diálogo fraterno precisa ser um espaço de calma e de silêncio, em que a gente acolhe o outro de forma integral e, portanto, precisa ser preparado. Precisa ser preparado no seu espaço, precisa ser preparado nas suas condições, precisa ser preparado naquilo que o compõe como elementos essenciais para que seja bem sucedido. O simples ato de escutar já é terapêutico por si mesmo. Só de deixar o outro falar, desabafar, sendo acolhido na sua integralidade, já é extremamente terapêutico. É aquilo que a psicologia chama de catarse. Quando o outro tem a oportunidade de falar de si. Não todo o tempo, mas o tempo suficiente para que possa desabafar, para que possa sentir-se ouvido. Eu gosto muito de um texto do psicólogo Carl Rogers, que eu vou mostrar para vocês já. Olha aqui o que ainda diz o Rubem Alves.
Não é bastante não ser cego para ver as árvores e flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. É preciso não interpretar a vida cheio de preconceitos, não é? A gente só vê a realidade quando a gente se modifica no jeito de olhar a realidade. O filósofo Nietzsche dizia que se nós mudamos as interpretações, nós mudamos os fatos. E é por isso que quando a gente muda o olhar sobre uma circunstância, a gente muda a própria circunstância. Assim, quando nós estamos acolhendo um indivíduo, nós estamos dando a oportunidade de que ele fale, de que ele se expresse e que a gente também ajude para que ele possa modificar as suas interpretações da vida através de novos princípios ordenadores. E isso faz com que as próprias circunstâncias da vida se modifiquem, né? Não... Você vai dar tempo depois para perguntas Vou. e respostas? Vou. No final? Sim. Fernando Pessoa diz: não é bastante ter ouvidos para se ouvir o que é dito, é preciso também que haja silêncio dentro da alma, né? Como nós já dissemos. Então vejam o que diz Carl Rogers neste texto, que é longo, mas eu quis trazer porque é de uma beleza singular. Ele diz: constato, tanto em entrevistas terapêuticas como nas experiências intensivas de grupo que me foram muito significativas, que ouvir traz consequências. Quando efetivamente ouço uma pessoa e os significados que lhe são importantes naquele momento, ouvindo não suas palavras, mas ela mesma, e quando lhe demonstro que ouvi seus significados pessoais e íntimos, muitas coisas acontecem. Há, em primeiro lugar, um olhar agradecido. Ela se sente aliviada. Quer falar mais sobre seu mundo. Sente-se impelida em direção a um novo sentido de liberdade. Torna-se mais aberta ao processo de mudança. Tenho notado frequentemente que quanto mais presto uma profunda atenção aos significados de uma pessoa, mais acontece o que relatei. Quando percebem que foram profundamente ouvidas, as pessoas quase sempre ficam com os olhos marejados. Acho que, na verdade, trata-se de chorar de alegria. É como se estivessem dizendo: graças a Deus, alguém me ouviu. Há alguém que sabe o que significa estar na minha própria pele. Nestes momentos, tenho tido a fantasia de estar diante de um prisioneiro em um calabouço, que dia após dia transmite uma mensagem em código Morse. Ninguém está me ouvindo? Tem alguém aí? E um dia, finalmente, escuta algumas batidas leves que soletram: sim. Com esta simples resposta, ele se liberta da solidão. Torna-se novamente um ser humano. Há muitas pessoas vivendo em calabouços privados hoje em dia. Pessoas que não deixam transparecer essa condição e que têm de ser ouvidas com muita atenção para que sejam captados os fracos sinais emitidos do calabouço. Então vocês vejam que linda esta imagem do Carl Rogers, que é um famoso psicólogo, não é? Se a gente simplesmente ouve, mas ouve com silêncio na alma, ouvindo os significados para aquela pessoa, ela se sente livre da prisão da solidão. E o simples falar, ele é tão terapêutico que no momento que a pessoa fala, sentindo-se profundamente ouvida, sentida e percebida, ela muitas vezes já encontra a própria resposta. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de reparar isso, que quando nós estamos desabafando com alguém, muitas vezes no próprio desabafo nós conseguimos elaborar aquilo que nós estamos falando e a gente já encontra: ok, eu estou falando, mas eu já percebi o que é o ponto. Porque o simples ato de trazer de dentro e deixar sair terapeuticamente, ele faz um movimento muito significativo e muito curativo. É isso que o diálogo fraterno, que o acolhimento fraterno deve proporcionar àqueles que vêm na casa espírita. O primeiro espaço é o da escuta silenciosa, sem nada dizer. Apenas ouvir, e ouvir o outro no seu significado. Às vezes o outro está falando uma grande besteira para você. Talvez está falando uma interpretação equivocada da vida para você. Talvez está falando de uma dor profunda que você já passou para equacionar aquela dor. Mas a pessoa ainda se encontra prisioneira. E ouvi-la como ela mesma é ouvir dentro da condição dela. Empatia não é você se colocar no lugar do outro com as suas características. Isso é projeção. Empatia é você se colocar no lugar do outro como o outro. Se eu estivesse nesta condição, pensando desta forma, tendo esta história de vida, vivendo desta maneira, como que eu estaria sentindo agora? Então nós podemos sentir como o outro.
E a compaixão pode despertar, porque a gente passa a sentir na pele do outro aquilo que é estar naquela condição. Agora, se eu me coloco no lugar do outro como eu mesmo, eu estou projetando. Ora, se eu estivesse naquela situação, com os meus valores, com a minha história de vida, não seria o outro, seria eu vivendo aquilo. É diferente. Acolher o outro é acolher o outro na sua integralidade. E então nós podemos mostrar para ele, eu ouço a sua dor. Eu acolho a sua dor. Né? Eu compreendo a sua dor. E simplesmente de sentir-se compreendido, ouvido e acolhido, algo muito grande já se faz e já se movimenta dentro do coração, que é o essencial. Depois, a gente vai para uma outra etapa do acolhimento. Mas o primeiro e fundamental é essa. Não se faz acolhimento sem essa fase. Falar. Acolhimento que não deixa o outro se expressar, que não ouve o outro como outro, não é acolhimento. Pode ser imposição, pode ser qualquer... Então, quais são as condições para uma escuta qualificada? E quais são as etapas deste processo importantes de serem refletidas? Primeiro, a pessoa que vai acolher aqueles que chegam na casa espírita não pode ser um iniciante em doutrina espírita. Tem que ser as pessoas mais experientes da casa. Tem que ser aquelas que têm conhecimento da vida, que têm vivência. E as melhores são aquelas que passaram pelo fogo. Aquelas que passaram pelas experiências do sofrimento. São as que são mais sensíveis para ouvir a dor do outro, sabendo o que é sentir uma dor profunda. Não é? Na casa espírita nós recebemos as pessoas em desespero, confusas, perdidas, atormentadas pelos desequilíbrios emocionais, pelas dores morais, atormentadas pelas interpretações materialistas da vida, pelos sentimentos de perda, não é? Pelos vícios, pelo orgulho, pela vaidade, por tantas circunstâncias. São todas dores. Somente quando nós experimentamos a nossa própria dor e podemos passar pela nossa porta estreita, é que a gente consegue acolher o outro com sensibilidade. Então, as pessoas que vão trabalhar no acolhimento fraterno, elas precisam ser as pessoas mais sensíveis, que têm conhecimento da doutrina e que têm um preparo de vida. O conhecimento da doutrina é essencial. Afinal de contas, é necessário que você ofereça para aquela pessoa elementos que levem-na a refletir naquela circunstância sobre uma perspectiva ampliada. E se você não tem isso, então fica difícil de dar estes elementos, né? É preciso que haja coerência entre valores e ações. A pessoa que trabalha no acolhimento fraterno, ela não tem que ser perfeita. Porque se ela tiver que ser perfeita, nós não vamos ter trabalhadores para acolhimento fraterno. Eu disse casa espírita que tenha trabalhador perfeito. Né? Talvez aqui nos Estados Unidos vocês tenham. No Brasil está em falta. Nós todos somos lutadores. Somos pessoas conscientes das nossas necessidades, que já desenvolvemos potencialidades, porque se não fosse assim, Deus não dava oportunidades, não é? Não colocaria com responsabilidades aqueles que não tivessem capacidade, mas estamos na luta por superarmos. O que é importante no espírita não é estar perfeito, é estar coerente. O verdadeiro espírita se reconhece não por ser perfeito, mas por estar no esforço por domar as suas más inclinações e vencer as suas dificuldades morais. O espírita verdadeiro caracteriza por ser alguém em sintonia com o esforço de renovar-se. E isso promove toda uma mudança interior. Se nós estamos diante do outro e o outro no acolhimento fraterno nos traz a mesma dificuldade moral nossa, ou a mesma história de vida difícil que nós estamos lutando ali para desenvolver. Às vezes nós estamos lutando num casamento de provas e o outro vai trazer para nós exatamente a dificuldade conjugal. Não tem nenhum problema. Se eu estou lutando com reconhecimento, se eu estou lutando com consciência, se eu estou lutando com esforço verdadeiro, eu tenho força moral para acolher aquele ali. Porque a força moral não vem de ter superado tudo. A força moral vem de ser coerente. O espírita precisa ser coerente. O espírita verdadeiro não se reconhece por saber de cor Livro dos Espíritos, Evangelho, segundo o Espiritismo ou a Bíblia. Nem muito menos fazer belas palestras, psicografar lindas páginas ou fazer isto ou aquilo. Não é?
O trabalhador espírita verdadeiro se reconhece pela sinceridade do seu propósito, pelo seu esforço de haver coerência entre o que prega e o que vive, entre o que sabe e o que se esforça por vivenciar. Aquele que sabe muito, mas não vive, é um papagaio espírita. Apenas repete aquilo que outros aprenderam e ensinaram, mas ele ainda não sabe, porque saber só com o cérebro não é conhecer. De fato, na língua portuguesa, saber e sabor têm a mesma raiz etimológica. A gente sabe aquilo que a gente conhece o sabor. Porque se a gente sabe só de teoria, ainda não é sabido. Assim, se eu falo de caridade, mas não vivencio a caridade, eu não sei o que é a caridade. Se eu falo de perdão, mas não me esforço no perdão, eu não sei o que é perdão. Se eu falo de amor, mas não esforço por ser amoroso, eu não sei o que é o amor. E então, na minha boca, estas palavras é um revólver sem bala. Falta força, falta movimento. Não tem aquilo que um livro dos médiuns, Allan Kardec, classifica como a força moral, que não vem de estar moralmente evoluído simplesmente, mas vem da coerência entre valores e ações. E isso precisa ser bem sentido, para que a gente possa se predispor a colocar em prática aquilo que é vivido, não é? Sem ânsia de muito saber, mas com ânsia de muito vivenciar. O saber, ele vai se acumulando a partir da vivência. Mas não é à toa que Chico Xavier dizia que quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. Porque quem conhece pode intelectualmente, mas quem ama vai no âmago, na essência da questão. Me lembro de André Luiz, em um de seus livros, no momento que vai intervir, se não me engano, Libertação, no momento que vão intervir nas zonas inferiores, no momento decisivo, o mentor dele diz, agora vamos parar. E André Luiz, como vamos parar? Está no momento decisivo, é a hora do, vamos dizer, do golpe de misericórdia. E então o mentor diz, é verdade, mas isto é só para quem pode. Aguardemos que venham dos planos superiores aqueles que verdadeiramente sabem amar. Então eles aguardam até que uma irmã desce imediatamente dos altos planos com uma força amorosa tão grande que ela é capaz de dar aquela força de transformação. Porque os movimentos de transformação, eles são essencialmente consequentes ao contágio da experiência amorosa. Eles não são um movimento do cérebro. O cérebro esclarece, mas é o coração que transforma. Então, André Luiz e o seu mentor esperam, se não me engano, irmã emerenciana, que vem do plano espiritual com a força amorosa. E então o mentor esclarece, ela é um espírito que não sabe muito, mas ama profundamente. Fez, em alguns segundos, o que todo o nosso conhecimento, que é maior que o dela, não pôde fazer em todo este tempo. Porque o amor é força que liberta. Então, o trabalhador da casa espírita, o trabalhador sincero, aquele que já passou da fase inicial, de se ver envolvido nas questões que deslumbram o íntimo e passa então a se deslumbrar na força de transformação moral, ele tem força para poder intervir nestas circunstâncias. E é muito interessante o poder das pequenas coisas. Vou contar uma experiência pessoal para vocês, que foi muito interessante. Eu conheci o Espiritismo com 16 anos. Ou seja, tem uns 2 anos mais ou menos. E então, eu fiquei maravilhado quando conheci o Espiritismo. Ninguém na minha casa era espírita, e eu me dizia espírita desde pequenininho. As pessoas todas me perguntavam, desde criança bem pequena, eu me lembro ainda com 7, 8 anos, e eu já ficava fascinado com Chico Xavier na televisão, e as pessoas perguntavam, minha religião falava espírita, e perguntavam o que o Espiritismo diz, e eu não tinha a mínima ideia. Eu não sabia o que era aquilo que eu falava que eu era, mas eu sabia que eu era. Então, na adolescência, eu conheci o Espiritismo. Meu pai me levou para um centro espírita, perto da nossa casa, apesar dele não ser espírita, e ele foi até o exato dia que eu fui. No momento que eu comecei a ir, ele nunca mais pisou no centro espírita. Já estava entregue, né? Trabalho cumprido. E aí, eu lembro que naquele momento eu fiquei deslumbrado com o Espiritismo, o Evangelho e toda aquela situação. E como deslumbrado que estava, porque um jovem de 16 anos, eu queria trabalhar. Eu queria fazer tudo dentro da casa espírita. E eu achava que o passe era o máximo, que tinha um glamour danado, né? Então eu queria trabalhar no passe. E eu perguntava, eu posso trabalhar no passe? E as pessoas diziam, não, não pode.
Você ainda não tem condições, ainda não tem o conhecimento e o equilíbrio necessário. Nessa época, eu comecei meu primeiro trabalho na Casa Espírita, que eu lembro com muito carinho. Eu distribuía fichas na lateral das reuniões públicas, para pessoas anotarem o nome dos desencarnados para os quais queriam irradiação. Mal sabia eu que esse trabalho era desnecessário. Porque não precisa ninguém anotar nada. Basta pensar que os espíritos captam. A gente anota por recurso psicológico, não é? Mas basta a gente fazer uma prece que os espíritos já estão captando aquilo que é a vibração e, aliás, é muito mais eficaz do que simplesmente anotar e deixar para outros vibrar. Mas eu ficava lá, feliz da vida. E então passei um ano trabalhando, quase um ano trabalhando lá naquela função. Mas eu queria dar passe, não podia dar passe. Aí um dia eu fui para casa, eu falei assim, bom, se eu não posso dar passe lá, então eu vou resolver do meu jeito. Aí eu fui para casa e meus pais estavam viajando. Meu irmão mais novo estava em casa, nós estávamos sozinhos. E eu tinha 16, ele tinha 14. E por 14 anos ele estava naquela fase que eu chamo de fase da vaca. Fase da vaca é aquela fase que o adolescente não fala, ele muge. Você pergunta qualquer coisa e ele responde, não é? Você não sabe nem entender o que ele está falando. Você consegue arrancar alguma coisa dele. Não sabe se é timidez, se é falta de vontade, o que é. Meu irmão estava na fase da vaca, não tinha diálogo com ele. A gente não conseguia estabelecer um diálogo. Ele, inclusive, se trancou no quarto dele, que tinha uma parte do lado de fora de casa, ele mudou-se para essa parte do lado de fora. Criou o seu quarto lá e ficava lá no seu mundinho. Mas eu resolvi fazer um sanduíche para mim. E como eu estava no esforço de viver o evangelho, eu perguntei para ele, Gustavo, você quer sanduíche? E ele disse, quero. Porque o adolescente na fase da vaca, quando ele precisa, ele fala com todas as letras. Então ele falou, quero, e eu fui para a cozinha. Como eu não podia dar passe em nada, eu resolvi dar passe nos sanduíches. Botei os sanduíches em cima da mesa, elevei o pensamento a Deus e pedi, Senhor, abençoe esse sanduíche. E lá fiquei. Um bom tempo. Vocês sabem que presunto é difícil de fluidificar. Né? Então fiquei dedicado a fluidificar o sanduíche. Naquele momento, eu senti pela primeira vez aquilo que sinto hoje quando aplico o passe. Indo das mãos, que é inclusive uma sensação muito prazerosa. Vim aprender mais tarde com Allan Kardec, no capítulo 14 do livro A Gênese, que basta o espírito pensar e desejar que a força da vontade movimenta o fluido ambiente na direção do foco mental. Então, naquele momento, quando eu quis dar o passe no sanduíche, eu movimentei o fluido, porque a minha vontade queria. Não importa se tinha ou não espíritos ali desejosos de fazer isso, não é? Mas eu dei o passe no sanduíche, feliz da vida de dar um passe. E pronto, esqueci do meu irmão, esqueci do sanduíche, afinal de contas já tinha atendido ao meu interesse egoísta de dar o passe, então não tinha mais que preocupar com eles. Comi o meu sanduíche e fui para o quarto. Lembro que eu estava lendo um livro de André Luiz, Esquecido da Vida, quando, uma meia hora mais tarde, ele bate na porta, eu me assustei, porque isso nunca acontecia, eu digo, pode entrar. Então ele entra, silencioso, com um sorriso daqui até aqui, chega perto de mim, me dá um beijo no rosto, sorri e sai. E eu jamais me esqueci daquilo. Eu acho que naquele momento o Espiritismo começou a entrar para dentro de mim. Porque naquele momento eu pensei, que força é essa capaz de movimentar alguém que não consegue nem dialogar nessa fase psicológica da vida, a encontrar em si motivação suficiente para vir dar um beijo, que é uma expressão de afeto importante entre homens, então, mais significativa ainda, porque existe o tabu, né, na nossa sociedade brasileira. E naquele momento eu fiquei muito sensibilizado com o que um simples passe pode fazer. E vi que precisava me esforçar para poder viver aquela coisa de uma maneira verdadeira. Então me lembrei aqui dessa experiência, só para dizer que quando a gente se esforça para viver as coisas, ainda que seja nas brincadeiras da vida, não é? Os movimentos se fazem com força moral, não é? Com força de transformação, capaz de mobilizar verdadeiramente os fluidos na direção daquilo que se pretende. Então, o trabalhador do acolhimento fraterno precisa ser alguém coerente, que tenha coerência entre aquilo que prega e aquilo que vive. Precisa ter, naturalmente, fraternidade para acolher com amorosidade aquele que vem. É uma condição essencial. E precisa ter fé. Por quê? Porque no momento que nós estamos ali no acolhimento fraterno, nós estamos a serviço daqueles que verdadeiramente sabem, daqueles que verdadeiramente podem. É preciso entender que as tarefas mediúnicas na casa espírita não se circunscrevem a psicografar e incorporar espíritos, nem somente a aplicar passes com o auxílio daqueles que estão ao lado. Toda atividade de bem ao semelhante é atividade mediúnica. Nós estamos integrados.
Os espíritos nos influenciam com tanta frequência que de ordinário são eles que nos dirigem, diz o Livro dos Espíritos. Então nós estamos influenciados. Naquele momento ali, que você está acolhendo alguém, os espíritos que verdadeiramente conhecem, o mentor particular daquela pessoa, os orientadores daquela tarefa, estão utilizando-te para transmitir aquilo que seja necessário, em um transe mediúnico natural que nem você percebe. Não significa incorporar, porque este não é momento para o transe mediúnico franco. Não é de permitir que um espírito fale, de incorporar, de fazer adivinhações, de trazer observações mediúnicas, de falar a respeito de espíritos que estão sendo percebidos, sentidos, nada disso. O momento do acolhimento fraterno é o momento de receber o outro e orientar o outro dentro daquilo que seja possível. Mas este orientar vem guiado pela inspiração dos espíritos superiores. Então é um espaço de fé. E é por isso que a pessoa que está ali acolhendo, ela deve se preparar através da oração, criando uma ambientação propícia para que os bons espíritos possam assessorá-la, inspirando-a. Não se improvisa acolhimento fraterno. Ainda que você esteja na reunião pública e venha alguém e você precisa dar um acolhimento de emergência, peça um minutinho para a pessoa, tranque-se, nem que seja no banheiro, recolha-se para dentro de você, para que você possa estar no centro e em sintonia, para que você possa ofertar aquilo que é necessário. E se é um espaço do acolhimento fraterno com um momento agendado, não é? Se, por exemplo, se a Casa Espírita tem aquele momento em que faz o acolhimento de uma forma programada, então aqueles que vão ser os trabalhadores ali naquele momento se preparam para aquele momento, fazendo uma prece em conjunto, lendo uma página, preparando o ambiente, como quem acolhe uma pessoa muito especial, não é? A gente não recebe as pessoas especiais da nossa casa no quintal. A gente recebe na sala, no nosso melhor ambiente, não é assim? Também deve ser assim dentro do centro espírita. E utilizar-se da oração como forma de conexão. Ao acolher aquela pessoa, tenha em vista de que, independente daquilo que ela esteja vivenciando, independentemente do tamanho da sua dor, ela é capaz de suportá-lo. E ela é alguém digno de viver aquilo. É muito interessante a gente ver a diferenciação entre compaixão e piedade. Quando a gente tem piedade dos outros, a gente tem dó. E a dó é um movimento de retirar a dignidade do outro. Quando a gente olha para o outro cheio de dó, nós estamos dizendo que aquele outro não é capaz, que não é possível, que não é suficiente, que não é adequado, que não dá conta. Então nós ficamos numa postura heróica, salvadora. Nós nos colocamos num patamar superior e ofertamos ao outro aquele auxílio numa condição que anula o poder pessoal do outro. Consequentemente, não funciona. A compaixão é diferente. Na compaixão, nós olhamos o outro como igual e pensamos, ele está momentaneamente necessitado, mas tem forças dentro de si, tem capacidade dentro de si, tem recursos dentro de si. Então, se neste momento eu posso, eu sinto com ele a dor que é dele, para auxiliá-lo dentro daquilo que for justo e necessário, não mais do que isso, para que ele recobre a sua força e o seu poder. É um trabalho de promoção humana. Quando nós estamos na compaixão, nós vemos a dignidade do outro. Quando nós estamos na dó, nós ficamos numa postura de salvacionismo. E acolhimento fraterno não é e não pode ser salvacionismo. A gente vê isso muito bem em Jesus. Jesus não tinha dó de ninguém. Parece estranho essa fala, né? Jesus tinha profunda compaixão. Mas Jesus era cercado por vários indivíduos e ele não atendia a todos. Ele só atendia aqueles que já estavam prontos, porque ele não jogava pérolas aos porcos. A multidão o cercava, mas só recebia dele aquilo que era justo, aqueles que estavam prontos. Então narra o Evangelho que na cidade de Jericó havia um cego chamado Bartimeu. E Bartimeu era um mendigo que estava ao largo do caminho. Ora, o mendigo Bartimeu é a representação de todos os estados de mendicância da alma. Todos os nossos estados de falta de capacidade. Porque o que é um mendigo? É aquele que implora o que sobra do outro, a migalha do outro, para a sua subsistência. Naturalmente, ele não se basta a si mesmo. Consequentemente, ele não se contacta com o seu próprio poder pessoal, a sua capacidade de superação.
Nós todos somos mendigos na vida em alguma área, ou já fomos. Casa espírita, muitas vezes, estão mendigos no afeto, implorando através da carência afetiva algo que venha de fora, acreditando que é a solução. Estão implorando socorro nesta ou naquela área. Vocês vejam que Jesus é a representação da divindade. Passava cercado, diz o Evangelho, por uma grande multidão. Bartimeu está lá. E Bartimeu ouve que Jesus está passando. Naquele momento ele começa a clamar em altas vozes: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É que chega sempre um instante em que o espírito satura-se do sofrimento e no fundo do poço encontra a fonte. E há aquele movimento que a lei ordena novamente para o retorno do equilíbrio. Como nós vemos, por exemplo, na parábola do filho pródigo, quando, depois de gastar toda a herança, aquele homem come com os porcos. E se lembra que na casa do pai, os jornaleiros, aqueles que trabalhavam por jornada, recebiam e eram tratados com dignidade. E então ele volta. Quando a gente chega no fundo do poço, a gente sempre encontra um movimento de retorno. Não é possível o espírito se alienar definitivamente, apenas temporariamente. Assim, quando ele começa a clamar em altas vozes, o que acontece? Jesus para no meio da multidão. Olha o significado disso. No meio da multidão, Jesus ouve o clamor de Bartimeu. Como a dizer que a misericórdia divina sempre ouve o clamor de cada filho, de acordo com a necessidade de cada um. Mas imagina que você é Jesus. Você está no meio de uma multidão que te cerca e quer de você o máximo de atenção. Aí você quer dar atenção para o Bartimeu, que está lá longe e é cego e está gritando por você. Você para dar atenção a ele. Os seus apóstolos, que são aqueles que estão do lado, estão de má vontade, repreendendo Bartimeu, pedindo para ele calar a boca. Porque o Evangelho narra que eles estavam fazendo isso, advertindo ele para que não incomodasse o mestre. Né? Porque os apóstolos, gente, somos nós. É a representação dos aprendizes. Não são aqueles que ainda têm potenciais desenvolvidos. Eles estão no trabalho de desenvolvê-lo. E, via de regra, os apóstolos desenvolveram os potenciais dele depois que Jesus se foi. Né? Os 3 anos com Jesus foi o período de aprendizado. Depois é que eles foram vivenciar mesmo. Naquele momento, Jesus está ali. O que você faria? Você está no meio da multidão, uma multidão te aperta, o homem é cego, você quer dar atenção para ele. Você faria o quê? Afastar o povo, não é? Abre alas aí que eu vou até lá. Vou dar atenção para esse deficiente da vista, não é? Não é capaz de passar. É isso que Jesus faz? Jesus fica quietinho, no meio da multidão. Quietinho, bem mineiro, né? Fica quietinho, no meio da multidão. E chama Bartimeu. Olha que interessante. Bartimeu é mendigo, está ao largo do caminho, é considerado excluído. Que Bartimeu, lançando de si a capa, levanta e vai ter com Jesus. Olha que interessante. O que é a capa? É tudo aquilo que nos encobre, é tudo aquilo que nos esconde, é todo o peso da nossa vida, é tudo aquilo que não nos permite ser nós mesmos. No momento que Bartimeu se levanta, e levantar é um ato simbólico de elevar a sua vibração, ele lança de si a capa, ou seja, lança de si tudo aquilo que o encobria, que o escondia. Ele resgata a sua autenticidade e a sua naturalidade. Ele vai encontrar a Jesus. Não simplesmente o desnudo físico com mínimo de indumentária, mas desnudo na alma, como a dizer: eu mesmo me mostro a ti, Senhor. Para que a gente seja curado é necessário ser autêntico, é necessário ser verdadeiro, é necessário ser coerente. A coerência é uma representação do movimento de cura. Na hora que ele se levanta, ele enfrenta a multidão na direção de Jesus. Que multidão é essa que ele enfrenta? A multidão dos seus medos, dos seus anseios, dos seus sonhos, da sua menos-valia, do seu desvalor. Mas ele vai na direção de Jesus cheio de esperança, porque a esperança é a marca do cristão. E na hora que ele chega diante de Jesus, o que Jesus faz? Vira para ele e pergunta: que queres que eu te faça? Olha Jesus, que danado. Jesus não sabia o que aquele homem queria? Não parou no meio da multidão para dar atenção para ele? Jesus tinha que perguntar para ele o que ele queria? Não. Mas era como se Jesus dissesse assim: olha, eu sei o que você precisa e eu sei o que eu tenho a oferecer. Mas dentro do que você precisa e o que eu tenho a oferecer, o que você quer receber?
Eu só posso te dar dentro daquilo que você estiver disposto a receber. Eu não posso impor a você algo para o qual você não está pronto. O que este período de sofrimento amadureceu em você? O que queres que eu te faça? É a pergunta que Jesus faz para todos nós, na vida o tempo todo. E então aquele homem, numa introspecção sadia e madura, diz para o Cristo: Senhor, que eu veja. Porque ver é muito mais do que enxergar. Enxerga quem tem a retina íntegra, que recebe a impressão das ondas luminosas que o nervo óptico leva para o córtex occipital interpretar. Isto é enxergar. É algo fisiológico. Mas vê aquele que interpreta o que é enxergado e consegue dar sentido e significado para aquilo que é percebido. E então aquilo pode ser incorporado como algo verdadeiro e como algo profundo. Na hora que se pede a Jesus que eu veja, Senhor, ele está querendo dizer que eu encontre sentido e significado, força e poder. Que eu possa ver a força de intervir, a força de modificar, a força de transformar, a força de fazer um movimento. E então Jesus diz: vá, a tua fé te salvou. Ou seja, a tua compreensão, a tua entrega, a tua confiança. Jesus não tinha dó, Jesus tinha compaixão. Jesus sentia vendo a potencialidade. Não era paternalista. Jesus era profundamente transformador. E é este o movimento que nós temos que ter diante daquele que sofre no acolhimento fraterno. Olhá-lo com dignidade. Em outra passagem, nós vemos Jesus fazer algo muito significativo. Quando Marta e Maria mandam chamar a Jesus porque Lázaro está enfermo, ele ainda demora-se 2 dias em Jerusalém. Quando ele vem, Lázaro já estava enterrado. E então ele chama Marta e Maria para ir até o sepulcro. O sepulcro naquela época era uma caverna onde a pessoa envolta em faixas era colocada lá dentro, não era enterrada. A pessoa era depositada dentro de uma caverna e essa caverna era fechada com uma pedra grande, não é? Selada. Jesus então vai até o sepulcro, como a mostrar que o movimento de misericórdia busca o outro na sua paralisia. Vai até a dor e o sofrimento. Social, porque Jesus chama os outros para ir com ele. Ele não vai sozinho. Na hora que ele está diante do sepulcro, a sua atitude é extremamente importante. O que Jesus faz? Primeiro ele se dirige ao social. Ele diz para o social assim: retirai a pedra. Como a mostrar que quantas pessoas estão paralisadas dentro das suas cavernas pessoais, seja na escuridão da depressão, seja na escuridão da dor moral, do desespero, do sofrimento físico, da dor atroz, o primeiro movimento vem de fora. Quem retira a pedra é a sociedade, é a comunidade. Há processos obsessivos tão graves que Allan Kardec esclarece no livro dos Médiuns que somente uma força magnética externa é capaz de modificar. Quando o indivíduo está, por exemplo, nos processos de fascinação profunda de subjugação, é necessário que venha uma força magnética a demover o indivíduo daquele estado de paralisia, em que os chakras estão momentaneamente obnubilados e o indivíduo não tem nem capacidade de autoanálise, nem força para a transformação. Então, quando Jesus diz retirai a pedra, ele está dizendo ao trabalhador do acolhimento fraterno, não é? Acolhei essa dor, retira aquilo que é o grosso dessa experiência que seja possível para permitir a este homem algo. Mas imaginem vocês, aquele homem estava lá dentro e não estava morto, ele estava no estado de catalepsia, que Bezerra de Menezes esclarece através da mediunidade de Ivone do Amaral Pereira. A antiga catalepsia da medicina é hoje o estado comatoso, que entra num estado de metabolismo tão basal que assemelha-se à morte em algumas circunstâncias específicas. Hoje nós temos recursos através dos aparelhos para testar a vida que ainda permanece. Naquela época não tinha. Então, aquele homem foi colocado lá, mas ele não estava morto. O seu fio de prata, o conjunto dos laços magnéticos que unem o corpo físico ao corpo espiritual, não estava rompido definitivamente. Ele ali estava em estado de desdobramento e parcial comunicação com o corpo. Mas ele estava na escuridão há 4 dias. 4 dias sem comer, 4 dias sem beber, 4 dias sem ver a luz. Isso significa que ele estava cego, desnutrido e estava desidratado, isso. Cego, desnutrido e desidratado. Não tinha forças para nada, não é mesmo?
Estava lá dentro, porque se você fica na escuridão 4 dias, seu olho perde a impressão da luz. Até voltar, leva um bom tempo. Assim, aquele homem estava num estado de paralisia. Se você fosse Jesus, e você estivesse ali, e você pudesse socorrer aquele homem, então a caverna foi aberta, o que você faria? Além de chamar o 911. Eu correria lá dentro, pegava no braço, não é? Pegava no colo e trazia com o maior carinho, com o maior cuidado, botava para poder recobrar, não é assim? É isso que Jesus faz? Não. Fica do lado de fora e só dá um grito. Só manda um berro lá para dentro. Lázaro vem para fora, não dá nem tempo do Lázaro pensar. Deve ter acordado até desnorteado, né? Jesus é imperativo, Jesus não deixa espaço para hesitação. Vem para fora. É uma ordem. Não é um pedido. É o vem para fora. Muitos momentos para a gente socorrer os outros, nós temos que ser imperativos. Nós temos que botar limites com rigor. Embora o rigor não possa nunca estar dissociado da afetividade. Mas, em muitos momentos, é necessário o tom e a força imperativa. Não é? Então Lázaro vem para fora. E eu sempre fiquei imaginando, como é que será que Lázaro saiu? Estava todo enrolado em faixa? Não é? Estava cego, todo enrolado em faixa. Eu sempre imaginei que Lázaro tivesse saído assim, ó. Pulando. Como se ele estava todo enrolado. E eu falei isso em palestra há muito tempo. Até que um dia, o Espírito de Deus da Cruz chegou para mim e disse assim, meu filho, naquela época, as pessoas eram enfaixadas para serem colocadas no sepulcro, mas era membro por membro. Ela não tinha os 2 membros juntos, não. Aí eu falei com ele, o senhor me deixou fazer esse ridículo esse tempo todo, até me esclarecer isso. Então Lázaro saiu andando, naturalmente, com alguma dificuldade, mas ele saiu. Vocês vejam que movimento significativo. Quando o social nos socorre, retirando a pedra, o segundo movimento deve vir do indivíduo. Independente de estar fraco, independente de estar debilitado ou de ter limitações, o segundo movimento é do indivíduo em direção à vida. Há que fazer o movimento. Jesus não pergunta a ele se ele tem forças, como que ele está. Jesus simplesmente manda, vem para fora, sai da escuridão. Porque eu posso te auxiliar, mas sair da escuridão é tarefa sua. Eu posso ir te buscar, mas decidir tirar o pé da lama é atividade sua. Eu posso te fortalecer, mas decidir abandonar o vício é atividade sua. Eu posso te dar o suporte, eu posso te dar todo o socorro, mas decidir abandonar os hábitos que te levam à autodestruição é atividade sua. Isso é despertar do alto amor, que é uma grande potência da alma. E então Lázaro sai. No momento que ele sai, o que Jesus faz? Vira novamente para o social e diz, desatai-o e deixai-o ir. Como a dizer, ele já deu os passos que eram dele. Agora é hora de novo investimento social. Retirai as faixas que o limitam. E é isso que acontece conosco na vida, não é? Quando nós vamos dando os passos essenciais, a vida vai nos retirando as faixas que nos limitam, pouco a pouco. Isso não acontece da noite para o dia e de um momento para o outro. Isso vai acontecendo somente aos poucos. Vocês vejam que a prática de Jesus era uma prática de compaixão, não era uma prática de piedade. Jesus não tinha dó. Não ficava ali pensando, pobrezinho do Lázaro, olha aqui, deixa eu correr lá e pegar ele nos braços. Que pena, este cego, Bartimeu, não consegue enxergar, deixa eu ir lá até ele. Não. Jesus desenvolvia a potencialidade de cada um. Está na hora que a gente estiver acolhendo a pessoa no atendimento fraterno, vamos olhá-la com essa mesma dignidade. Ela está enferma. Ela está sofredora. Ela não é. Ela é um ser divino, uma potência luminosa, uma força criadora. E é capaz de despertar isso dentro dela. Se nós acreditamos nisso, nós vibramos isso para ela. E ela é capaz de ver no nosso acolhimento e nos nossos olhos a força dessa potência. Quando a gente acredita verdadeiramente numa pessoa, simplesmente de ouvi-la, irradiando confiança, ela já se sente profundamente acolhida e fortalecida. E não sabe nem de onde que vem aquela força. Aquela força vem de dentro dela mesmo, não é?
E isto se conecta naturalmente à empatia, que é se colocar no lugar do outro para ver o outro como outro. O respeito e a aceitação incondicional da experiência do outro é essencial. A gente vai ouvir no acolhimento fraterno, muitas vezes, as coisas mais dolorosas. Eu trabalhei no acolhimento fraterno durante um tempo e posso dizer que trabalho todos os dias, porque a minha profissão é do acolhimento fraterno dentro da área da saúde, não é? Então, muitas vezes a gente ouve as coisas que são as mais absurdas. Não há espaço no acolhimento fraterno para julgamento. Ali não é momento de você classificar nada, absolutamente nada. Você deve ouvir a tudo com respeito institucional. E se o outro te conta que assassinou uma outra pessoa, você tem que ouvir a dor daquele outro, ao invés de ficar olhando para o assassino que está te falando algo ali. E eu estou falando de uma situação que já aconteceu. Na nossa casa espírita, já chegou 2 pessoas assim, que vieram nos procurar no atendimento fraterno. Uma que era um remanescente da época da ditadura militar, onde realizou muitas coisas difíceis, e outra que tinha vivenciado uma experiência dessa e estava em um momento de renovação. Não é espaço para julgamento. Nós não nos ocupamos da lei de justiça. A lei de justiça se ocupa a vida. A gente se ocupa da lei de misericórdia. O espírita é um agente da lei de misericórdia, que não significa dourar a pílula, mas não é espaço para julgamento. Então, se a pessoa chega no acolhimento fraterno te contando a dor de ter provocado um aborto, ali não é momento de você sobrecarregá-la, explicando para ela quão grande é a circunstância do abortado, o quão sofrida é a circunstância daquele que aborta, ou um crime perante a lei de Deus, ou isso ou aquilo. Isso não é para ser feito no acolhimento fraterno. O acolhimento fraterno é o espaço de você acolher aquela dor, explicando para ela que naturalmente toda falta encontra na lei de justiça a oportunidade da reparação mais dia ou menos dia, e que Deus é misericórdia e não julga os seus filhos, e que a oportunidade sempre volta para aquele que tem consciência dos seus equívocos. É a misericórdia que está em jogo, não é a lei de justiça. Isso é extremamente importante, porque senão a pessoa entra com peso e sai ainda pior, não é? Nós não podemos utilizar uma linguagem espírita culpabilizante, porque isso não é espiritismo. O espiritismo não é culpabilizante, o espiritismo é libertador. Conhecereis a verdade vos libertará, dizia Jesus, não é? A gente conversava hoje, eu e Priscila, do quanto frequentemente nós, no movimento espírita, apenas incorporamos as ideias de outras religiões. Pegamos o Deus punitivo do cristianismo ocidental, não é? E colocamos esse mesmo Deus dentro do espiritismo. Tiramos o inferno, colocamos umbral. Tiramos o demônio, botamos o obsessor. Tiramos o purgatório e as penas e colocamos o karma. Numa interpretação punitiva da vida. Ora, isso não é espiritismo. O espiritismo não tem essas interpretações. Basta ler as obras básicas. O movimento da vida não é punitivo, o movimento da vida é ordenador. Não é? E naturalmente cada um colhe aquilo que semeia, mas colhe envolvido no amor incondicional divino. E isso modifica todas as circunstâncias. Nós temos que ser, portanto, instrumentos de libertação da consciência e não de peso para os indivíduos. Está claro isso, gente? O espaço do acolhimento fraterno é o espaço da confidencialidade. Aquilo que é ouvido ali não pode ser divulgado. É um espaço sagrado. A pessoa está confiando a você a sua vida, a sua experiência mais íntima e, às vezes, as suas dores e as suas questões mais profundas. Não é espaço para depois você sair comentando com os outros ou publicitando dentro da casa espírita. Até porque, muito frequentemente, aquela pessoa vai ser depois uma trabalhadora dentro daquela casa. Não é? Então tem que ter muita discrição e muita confidencialidade. Inclusive, sabendo até dosar o que a pessoa conta para você. Porque a coisa não precisa ir no nível que passa do necessário. Quando você acha que já ouviu o suficiente, você não precisa deixar que a pessoa vá mais além, porque aquilo não é necessário. Afinal de contas, você não está ali num confessionário em que a pessoa está se confessando para receber uma absolução. Você não está ali diante de um consultório terapêutico em que a pessoa está sendo sua paciente. Você não está ali diante
de um movimento que o outro deve se desnudar mais do que o necessário. É apenas o essencial. O essencial para que ela seja acolhida e para que você possa dar aquilo que são os princípios orientadores para ela. Então, quais são esses princípios gerais? Primeiro, inspirar confiança nesta pessoa, através da postura, muito mais do que da fala, não é? Olha nos olhos. Tenha uma postura branda na face e na expressão corporal. Mantenha-se acolhedor. Aliás, estabeleça o ambiente do acolhimento fraterno de uma maneira que a pessoa se sinta bem-vinda, em que ela se sinta acolhida ali, não é? Evite uma mesa que coloca uma distância entre você e o outro. Coloque uma cadeira, uma ao lado da outra, uma de frente para o outro, em que você fique no mesmo nível, igual àquele que ali está. Esses são gestos simbólicos muito importantes no processo do acolhimento. Ouvir sem julgar, já falamos, e acolha integralmente, não é? Acolha a dor, o conflito, a angústia, a dúvida, inclusive a incoerência. Pode ser que aquela pessoa está te falando uma grande besteira. Ouça com respeito, até que você possa orientá-la e ela possa ter a condição de ouvir que não havia incoerência naquilo. Fale das circunstâncias e dos fatos, não fale da pessoa na hora que você for orientar. Não comente a respeito do posicionamento, fale só das situações. Porque então você não julga o indivíduo, você analisa uma circunstância. Auxilie o outro a se sentir digno. Isso é extremamente importante, não é? Se o outro passa a se sentir digno e tem força, ele é capaz de modificar por si mesmo e contagie pela experiência amorosa, como era Jesus. Às vezes a situação é tão difícil que simplesmente de você olhar para o outro e pensar assim, e dizer a ele, eu compreendo a sua dor. Eu sinto a sua dor. Já é suficiente. Você pode não ter resposta nenhuma para aquilo ali. Aliás, via de regra, a pessoa no acolhimento fraterno não dá respostas. Ela simplesmente acolhe para que o outro encontre as suas próprias respostas, não é? Mas às vezes você não sabe nem o que dizer diante daquela experiência, às vezes ultrapassa a sua experiência. Às vezes é mais forte ou mais pesado do que aquilo que você já viveu na sua vida. Basta ficar numa postura de respeito. Eu me lembro que a época que eu comecei a perceber, inclusive, mais intensamente o pensamento do benfeitor Dias da Cruz foi durante o trabalho do acolhimento fraterno. E isso pouco depois, né, de ter me engajado, né, nos princípios da doutrina. Eu trabalhei bem jovem no atendimento fraterno por um determinado tempo e foi muito bom. Mas como eu era muito jovem, naquela época eu tinha dificuldades. Ainda não tinha tido experiências de vida importantes que eu tive depois. E eu me lembro, por exemplo, de estar acolhendo uma determinada pessoa e pensar, não tenho a mínima ideia do que eu vou dizer. Ou vocês me inspiram, ou eu vou passar perto, porque isso aqui está muito além daquilo que eu sei responder. E é interessante porque de repente vem uma inspiração, vem uma intuição e você consegue levar para uma linha que é satisfatória para os indivíduos, não é? Mas isso através da fé, da confiança, da oração que permite isso. Mas contagie pela experiência amorosa. E na hora de orientar, semeie esperança. E isto é um princípio básico, fundamental dentro da atividade do acolhimento fraterno. Não duvide que o outro traz em si a condição de melhorar e amadurecer, mas isso só vai ocorrer no tempo dele e da forma dele. Então o seu trabalho ali é simplesmente contagiar o outro, não é inclusive depois de ficar cobrando resultados, nem de cobrar que o outro siga as suas orientações. O trabalho é simplesmente de acolhimento. Também não é um trabalho que você deve estimular uma dependência do outro com você. O acolhimento fraterno é um momento em que você acolhe e vai receber aquele indivíduo orientando. Não é um consultório terapêutico, em que você vai acompanhá-lo durante um tempo. Não tem necessidade disso. Claro que aquele indivíduo poderá voltar ao acolhimento fraterno outras vezes sentir-se necessitado. E poderá ser acolhido por você ou por outra pessoa qualquer que esteja no acolhimento fraterno. Nós não devemos estimular dependência de nenhuma pessoa, porque isso é um problema. Eu vejo às vezes no Brasil, em alguns grupos, as pessoas transformarem o espaço do acolhimento fraterno em consultórios psicológicos ou médicos.
em que a pessoa recebe prescrição, em que a pessoa recebe ali orientação continuada, e o que eu observo é que as pessoas desenvolvem uma grande dependência disso e confundem muitas coisas. Você pode sugerir para a pessoa que ela necessita de uma psicoterapia, que seria benéfico para ela um tratamento espiritual, ou esse ou aquele, mas não estimular a dependência. Tá claro isso, gente? Dentro do trabalho do acolhimento fraterno, não é um espaço de catequese ou de proselitismo. É preciso entender, gente, que a casa espírita, ela não tem o objetivo de converter as pessoas em espíritas. Isso parece um contrassenso, mas é uma grande realidade. Nós, na casa espírita, não estamos interessados em fazer prosélitos. Nós estamos interessados em divulgar e fazer compreendidos os princípios espíritas. Mas a pessoa se adere àquilo quanto movimento para a sua vida, se ela quiser ou não. Se isso fizer sentido a ela ou não. Então, nós não estamos preocupados com o número de adeptos, e sim com a qualidade do que é ofertado. Nós também não somos professores da pessoa nem mentores. Não é? Não estamos no conhecimento daquilo que é o mais essencial para ela. Então, nós damos orientações gerais. Quais são essas orientações gerais? Antes disso, se você tem um sentimento desesperado de ajuda e aquela pessoa ou aquela situação te toca de uma maneira tão profunda que você sente desesperadamente que tem que ajudar, tome cuidado. Porque toda urgência na alma, ela denota perigo. A não ser quando é a urgência de servir e de amar, seguindo os caminhos do coração. Mas quando a gente fica naquela ânsia de que tem que fazer, de que tem que ser, e tem que ser agora, e não pode deixar para depois, e meu Deus, a gente está guiado por alguma característica. É uma necessidade nossa. Nós temos que parar e olhar para nós. Para a nossa própria necessidade. Ao invés de projetá-la no outro. Ficando angustiado com a circunstância do outro. E olhar aonde que a dor do outro nos toca. Porque no momento que a gente ouve a dor do outro, a gente atualiza as nossas próprias dores. A gente faz contato com circunstâncias de vida que são nossas, com experiências que já passaram, com experiências que nós ainda temos, e naturalmente isso se torna um grande desafio, né? Então nós temos que ter esse cuidado para não ajudar, né? Para não ajudar com desespero. Se um sentimento desesperado de ajuda atormenta você, pare e veja se não está querendo salvar, mudar ou conduzir alguma pessoa ou situação. A vida dos outros não existe para você controlar. Aprenda a se desapegar com amor e a confiar no progresso deles. Isso é extremamente importante, né? Para que a gente tenha aquilo que seja essencial, sem passar dos limites. Tem que lembrar que o adubo que enriquece, quando é excedido na dose, se torna veneno. Então, um movimento que liberta, quando feito de forma inadequada, ele pode ser extremamente prejudicial. E aí, no trabalho do bem, nós podemos estar bem mal, né? Ou seja, com a melhor das intenções, mas fazendo da forma inadequada. E é por isso que precisamos estudar a postura psicológica de Jesus, porque ela é um nosso referencial. Da mesma forma, quando se oferece ajuda, os outros às vezes preferem recusar. Neste caso, respeite o direito deles de agir assim. Mas saiba que haverá outra hora para você voltar a oferecer sua assistência. Pode ser que aquele que esteja te ouvindo não esteja pronto para receber, não é? E aquela circunstância vai ser uma semente jogada entre pedregulhos. Não é por isso que a semente não deve ser lançada. Uma hora ou outra, algo significativo é realizado. Tá claro?